Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ajude a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a crescer cada vez mais na fé, na palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, versículo de 52 a 59. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por meio do Pai. Assim, aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas, ensinando na sinagoga, em Cafarnaum. Palavra da salvação, diga no seu coração, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no deserto o povo tem fome. Reclama, Deus manda o maná. Eles comem o maná, ficam alegres, é um milagre. Essa história passa de geração a geração. Eles voltaram a ter fome de novo, tornam a reclamar, eles morreram. Jesus traz e vai dizer agora, eu vou ser o pão para vocês, eu darei a minha carne como alimento. É duro entender isso. Os judeus então perguntam, como pode ele dar a sua própria carne? E Jesus responde, e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. O pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Os judeus questionam, como é que ele pode dar a sua carne a comer? A resposta de Jesus é clara. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos do alimento para o nosso corpo. Precisamos, e faz bem, precisamos escolher bem os nossos alimentos. Precisamos cuidar, fazer as nossas atividades físicas. Mas não podemos esquecer, por todo o cuidado que nós venhamos precisar ter, um dia voltaremos a ser pó. Mas lembra, quando Deus criou o homem e a mulher, ele soprou sobre este homem e ele se tornou um ser vivente. Então nós não somos somente um bolo de carne, nós temos um espírito, nós temos uma alma. E esta alma ela não se alimenta do pão, do feijão, da carne, do vinho, das coisas deste mundo, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta da Eucaristia. Por isso que o Senhor está dizendo, se não comermos da sua carne, não bebermos do seu sangue, não haverá vida em nós. Porque a vida em nós só existirá se Deus estiver em nós. Se Deus não estiver em nós, não há vida. Não há vida. Nós podemos ver nas pessoas que não acreditam em Deus, que não vivem uma experiência com Deus, e nós podemos olhar nas pessoas que acreditam em Deus, que têm uma verdadeira experiência, não é que fala de Deus, mas que têm uma verdadeira experiência. Nós percebemos quantas coisas essas pessoas fazem. O que seria do mundo sem Santa Dulce dos Pobres? O que seria do mundo sem Santa Teresa de Calcutá? O que seria do mundo sem São Francisco? O que seria do mundo sem São João Paulo II? Pessoas que se alimentaram da palavra, se alimentaram da Eucaristia. Você conhece pessoas que vivem uma experiência que você diz, meu Deus, como ela suporta tal dor, como ela suporta tal realidade. E você olhando, você vai ver que está na força, está na Eucaristia, está na palavra de Deus, diária, na oração, na comunhão com o Senhor. É isso que o Senhor está nos chamando nesta noite, neste dia, nesta noite, depende da hora que você estiver ouvindo esta reflexão. O Senhor estará conversando com você e dizendo, aqui está o caminho é Ele próprio, o caminho é Jesus, o caminho é a sua palavra. Jesus está nos dando como um alimento e nós não podemos desprezar esse alimento. Na Eucaristia encontramos a força, a alegria para viver.
Coloca a mão no teu coração. Pede ao Senhor para que você tenha desejo cada vez maior das coisas do alto. Para que você não esqueça que é nele que você encontra força. Jesus, vem em meu socorro. Ilumina minha inteligência para que eu possa entender a força que tem a tua palavra, a força que tem a Eucaristia, para que eu possa vencer as minhas dificuldades e encontrar a força e o ânimo para viver. Em Jesus, você encontra a força e o ânimo para viver. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Um beijo no teu coração, se Deus quiser. Amanhã aqui de novo, Giovanni Azevedo.